Boa noite a todos. É um prazer imenso sempre estar aqui para compartilhar com os irmãos uma porção da palavra do Senhor, né? Alguns estão viajando, alguns irmãos, outros estão passando na casa das mães. Nosso irmão Isaac está pregando lá no retiro, né? E nós estamos aqui para compartilhar uma porção da palavra de Deus, né? Eu sempre digo para as pessoas que a gente possa analisar não aquele que está falando, mas que a gente possa sempre analisar do que está falando. Quando a gente olha as coisas com essa ótica, a gente vai ter um aproveitamento melhor, nós vamos conseguir ouvir a mensagem do Senhor. Porque se você analisar todos aqueles que falam da palavra do Senhor, você vai achar defeitos, problemas e erros. Eu costumo dizer que eu gosto de ler livros, mas eu tenho dificuldade de ler o livro quando eu conheço o autor, né? Que a gente sabe que o autor não é tudo aquilo que ele diz, não é mesmo? Então, é com essa temática que nós queremos iniciar a nossa mensagem hoje. Não analise aquele que fale, mas sempre analise daquilo a que ele está falando, para que a mensagem possa alcançar a nós. Porque a palavra de Deus, ela só nos alcança se a gente permitir. Porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma, das juntas e medulas. Ela vai até onde você permitir, né? Então que Deus abençoe rique e abundantemente as mães que estão aqui presentes, né? E que a palavra de hoje possa trazer para nós incentivo, disposição e ensinamento para vivermos como família. A igreja, nesse decorrer desse mês, ela tem toda uma temática direcionada às famílias, né? E a gente queria abordar sobre família aqui também. O nosso irmão Vitor, na semana passada, abordou muito sabiamente o tema que ele usou aqui para o estudo semana passada. Quem não veio foi uma perda muito grande, né? Porque ele falou de coisas, de princípios básicos para que nós possamos viver uma vida em família, mas viver uma vida em família com alegria, satisfação e vitória, né? Ele usou o termo de Deus, pessoas e coisas. Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Princípio básico para que a gente possa ter uma vida aqui melhor. E nessa mesma temática, a gente queria convidar os irmãos a abrir na carta aos Colossenses, capítulo 3. Eu tenho tido um privilégio de estar ministrando vários estudos nessa carta de Colossenses. Eu queria abordar também um ponto nessa noite aqui. Capítulo 3 da carta aos Colossenses. Paulo, nesse capítulo 3 aqui, ele vai trazer ensinos importantíssimos para a nossa vida individual e nossa vida em família. Vida individual e a nossa vida em família. No capítulo 3, do versículo 1, ele vai trazer uma verdade importante para todos nós aqui. A mensagem aqui, ele está direcionando para pessoas salvas no Senhor Jesus Cristo. Pessoas crentes em Jesus. Se essa mensagem não te trazer esclarecimentos, ela não conseguir alcançar a sua vida, que você permita que o Senhor entre e abra e te esclareça o que é ser um crente em Jesus. No versículo 1 ele vai dizer assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que estão na terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Primeiro ponto que eu queria abordar aqui para a gente ter uma família estruturada é saber
quem eu sou. Quem eu sou. Quem você é. Quem eu sou. Será que eu sou esse a qual a palavra está dirigindo? Um ressuscitado com Cristo? Se eu sou um ressuscitado com Cristo, irmãos, eu passo a ter uma nova mentalidade, um novo olhar, eu passo a ser influenciado pelos ensinos da palavra de Deus, mas primeiro eu tenho que saber quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou uma simples criatura de Deus? Ou eu sou um salvo pelo Senhor? Ou eu sou um ressuscitado com Cristo? Isso é importante. Porque quando nós sabemos disso, nós vamos ter mais facilidade de caminhar nesse mundo e ter liberdade de escolher entre fazer e não fazer. Porque a minha escolha não vai ser baseada naquilo que eu gosto, no que eu quero, naquilo que me agrada, mas vai ser baseado naquilo que Deus espera de mim como salvo dele. Importante isso, a gente saber disso. Então, quem eu sou? Quem eu sou? Então, quando eu entro com esse princípio, nós começamos a olhar a vida com uma nova ótica. Nós começamos a enfrentar a dificuldade com um novo olhar e com nova convicção. Quando eu entro, quando eu caminho com essa mentalidade, quem eu sou? Se já está ressuscitado com Cristo, Ele me convida a caminhar nos caminhos do Senhor. Ele vai dizer aqui no versículo 33, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo. O Evangelho nos convida a isso. Ele nos convida a um novo nascimento. O Evangelho nos convida a um novo nascimento. O Evangelho não nos convida a um novo procedimento. Ele nos convida a um novo nascimento. Um novo nascimento vai nos impulsionar a novas atitudes. Novas atitudes. Então ele vai desenvolvendo isso aqui, aí ele vai entrar no capítulo 4, no versículo 4. Eu queria ler alguns versículos, o trecho, eu vou falar em todo esse capítulo, e ele vai começar a dizer, primeiramente, quando nós entramos numa constituição de família, nós entendemos quem eu sou, e eu começo a caminhar no caminho do Senhor, Ele me convida a mortificar a carne. Versículo 4. Olha o que está escrito no versículo 5. Versículo 4. Vamos ler o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Ao versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Então ele nos convida a 3 coisas aqui fascinantes. Mortificar a carne. Ele nos convida a mortificar a carne, a despojar e a revestir. Ele nos convida a 3 coisas extraordinárias aqui. Como crentes em Jesus. Se eu sou um crente em Jesus, eu sou impulsionado a isso. A mortificar a carne, a despojar e a revestir. Porque tem coisas na vida, irmãos, tem que ser morto em nós. Tem coisas na nossa vida que tem que ser tirado. E não é o Senhor que tira. O interessante aqui, irmão, que não é o Senhor que tira. É nós que temos que impulsionar a nós mesmos a tirar. O Senhor não tira. Às vezes ele nos leva a circunstância que nos leva a tirar coisas que está nos fazendo mal às nossas vidas, né? Então ele nos convida a mortificar a carne. E ele nos convida também a despojar. Olha o versículo 7. Nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos de toda a ira, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca.
Não mintais, o versículo 9, não mintais uns aos outros, pois que já está despido do velho homem, como seus feitos. O versículo 10, ele nos convida a revestir. A revestir. Mortificar, despojar, revestir. Quando nós temos essas atitudes de mortificar o que não deve ser vivo em nós, e quando eu começo a despojar daquilo que atrapalha, e quando eu começo a revestir de coisas boas que o Senhor espera de nós, nós vamos viver o melhor de Deus sobre essa terra. Mesmo em meio a derrotas, meio em meio a dificuldade, mas nós vamos enfrentar tudo com satisfação e alegria. Quando nós entendemos isso, o evangelho não é questão de convencimento, é questão de entendimento. Você precisa entender que não tem palavras persuasivas que eu possa dizer aqui que vai mudar a sua mentalidade. Eu só posso impulsionar você, direcionar você nas palavras do Senhor para que você possa entender e caminhar no caminho que Ele espera de cada um de nós. Então Ele nos convida a revestir. Quando eu entendo que eu sou um salvo pelo Senhor e que eu tenho que mortificar coisas na minha vida e que eu tenho que tirar coisas da minha vida e eu tenho que revestir de coisas da minha vida, eu vou viver o meu posicionamento dentro da família com vitória. Aí nós vamos chegar aqui, ele vai nos convidar a revestir, versículo 12. Revesti-vos como eleitos de Deus. Revestir. Você está percebendo? Não é o Senhor que reveste. O Senhor, Ele respeita as nossas decisões e Ele abençoa, né? Até nas atitudes erradas que nós fazemos. A bênção do Senhor, ela mesmo assim, ela costuma acompanhar. Então Ele nos convida a revestir. Porque o Senhor, irmãos, tem um versículo muito interessante que vai dizer assim: o Senhor, Ele não faz nada nem por força e nem por violência. Ele não faz nada. Ele dotou a cada um de nós o livre arbítrio. Você pode até não acreditar nisso. Você pode até acreditar em outras posições nesse sentido. O livre arbítrio, ele respeita. Tem uma colocação que o Mário Sérgio Cortella fala, né? Ele não é cristão, Mário Sérgio Cortella, mas ele é um filósofo. E tem uma frase dele que eu acho muito interessante, quando ele diz assim, que Deus é bom e justo. Deus é bom e justo. Ele é bom porque Ele permite que nós façamos o que quisermos. Podemos plantar o que quiser na nossa vida. Ele é bom, Ele permite. Mas Ele é justo. Você só vai colher aquilo que você plantou. Ele é justo. Então, revestir, pois, como eleitos de Deus, santo, amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoa, assim fazeis vós também. Você está acompanhando o raciocínio? Ressuscitado com Cristo, nos convida a mortificar, nos convida a despojar, nos instrui a revestir. Aí ele vai entrar aqui no versículo 18, falando da nossa posição dentro da família. Ele vai chegar no versículo 18 e vai dizer assim: vós, mulheres, estais sujeitos a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Acompanhe o raciocínio comigo. Quando eu sei quem eu sou, um ressuscitado pelo Senhor,
um salve ao Senhor. E quando eu entendo que eu tenho que mortificar a carne, que eu tenho que despojar de coisas, e eu tenho que revestir de coisas, quando eu entro para dentro da família, com essas convicções, irmãos, vai ser bênção. Vai ser bênção. Você vai exercer a sua função dentro da família com satisfação e alegria. Né? Esse versículo, por exemplo, eu não quero aqui entrar nessa questão de submissão. Hoje é muito... Você fala sobre isso, é quase que um crime falar sobre essa questão de submissão das esposas. É quase que uma afronta. Não é? É quase que uma afronta. Mas eu queria falar para você, a Bíblia não exige em lugar nenhum que o marido tem que cobrar submissão à esposa. Não existe. Essa é a exigência. A exigência é para a esposa. Submissão não é uma função de inferioridade. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Mesma missão. Nós temos uma missão nesse mundo. E quando nós encontramos, quando a mulher encontra um homem que ela tem o prazer de estar na mesma missão, vai haver êxito, vai haver vitória. Vai haver vitória, irmãos. Porque a Bíblia ela não exige que o marido exija submissão. Né? Porque quando você entra nessa temática de submissão, o que falar disso num mundo tão cruel em relação às mulheres? Onde em pleno século XXI, mulheres são proibidas de usar certas roupas, são proibidas de mostrar o cabelo, são proibidas até de dirigir em certos países. Tem mulheres em certos países proibidas de estudar. Proibido. Né? Em pleno século XXI. Nós estamos com essa cultura, né? Porque essa palavra submissão mal interpretada tem trago para as mulheres em todo o decorrer da história um peso, uma cobrança, um prejuízo muito grande. Mas não é essa a visão de Deus. Não é essa a visão de Deus. Né? A submissão, e o interessante, irmãos, eu lendo uma colocação de uma escritora, e ela dizendo que não ser submissa exige um combate constante e exaustivo. Exaustivo. Elas têm seguido essa questão feminista de... Eu não sou contra quem defende essas bandeiras, fique à vontade para defender qualquer bandeira. Deus não proíbe que ninguém defenda. Deus não proíbe ninguém defender bandeira, pode ficar à vontade para defender qualquer bandeira. Mas tem muitas bandeiras que a gente defende, traz para a gente prejuízo. Então ela usa essa expressão, não ser submissa, exige um combate constante e exaustivo. E exaustivo. Contrapartida, irmãos, nós temos que ver que a função da mulher é extraordinária. Um homem, ele pode construir um lar. Ele pode construir. Ele pode construir uma casa. Um homem, com sua força, ele constrói uma casa. Mas quando ele tem uma esposa submissa, ela consegue transformar essa casa. Ela consegue gerar nessa casa um lar. Um lar. Quando a esposa ela tem o conhecimento, se posiciona como esposa, como aquilo que o Senhor espera de cada um, ela vai conseguir gerar um lar. Porque o braço e o dinheiro constrói casa, mas um lar se gera através de atitude,
sábia. Por causa disso, Salomão vai dizer: toda mulher sábia edifica, e toda mulher tola destrói. Toda mulher sábia vai edificar, e toda mulher tola vai destruir. A submissão não é para ser exigida pelo marido. Interessante isso. Mas quando o marido entende a sua posição e ele consegue viver isso dentro de casa, ele vai ter uma esposa submissa por consequência. Porque quando ele coloca em prática aquilo que o Senhor ensina: vós, maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Amar. Paulo vai falar isso lá em Efésios capítulo 5 de uma forma tão profunda, tão profunda. Ele vai usar uma expressão, eu acho que ele não conseguiu usar uma expressão tão profunda igual ele vai dizer assim: vós, marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Ele não conseguiu achar, irmãos, uma palavra mais profunda do que essa. Você sabe o que é amar a esposa como Cristo amou a igreja? Você sabe quem é a igreja? A igreja sou eu, ruim. A igreja é você. E Cristo te amou a tal ponto que ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Porque era amar. Então, irmãos, se nós formos para as nossas esposas, como Cristo é para a igreja, você pode ter certeza, ser submissa não vai ser um peso, vai ser um prazer. Você sabe, submissa de um homem que vai te tratar como Cristo amou a igreja, vai ser satisfatório. Então, o que eu quero trazer com isso? Quando eu sei quem eu sou e eu consigo levar isso para dentro do casamento, mortificando a carne, despojando de coisas ruins, eu vou ser um marido que a minha esposa precisa e especial. Quando eu mortifico a carne, quando eu despojar, quando eu revestir, eu vou conseguir ser. Você vai conseguir ser. Sabe por quê? Porque você vai despojar de coisas ruins, você vai despojar da ira, você vai despojar da cólera, você vai despojar da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Quando eu estou num relacionamento de casa, de família, com despido dessas coisas, o casamento, irmãos, vai ser um pedaço do céu aqui. Um pedaço do céu aqui. Mas quando? Quando eu despojar dessas coisas. Ira, cólera, malícia, da maledicência, das palavras torpes. E quanta palavra ruim que as pessoas dizem um para o outro, né? Quantas palavras torpe, de ignorância, que a gente fala um para o outro. Nós temos que nos vigiar, irmãos. Nós temos que nos vigiar. Não é mesmo? A gente começa a virar especialista em pedir desculpa. Tem gente que vira especialista em pedir desculpa. Nós temos que, antes de pedir desculpa, nós temos que analisar que nós, na hora de falar, palavras torpes, né? Cólera, malícia, maledicência. Isso aqui, irmão, se a gente tirar isso das nossas, despojar isso no nosso âmbito familiar, nós vamos ter uma família mais unida, mais forte, mais compacta. Não é mesmo? Mais compacta, né? Então, quando eu despojo disso, eu estou, num certo sentido, nu,
para revestir de coisas boas. Aí eu vou me revestir de quê? Eleito, revestíveis como eleito de Deus, santo, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão. Mansidão, irmãos. Se a gente conseguir expressar isso dentro das nossas famílias, se a gente conseguir, a gente vai ter uma vida mais tranquila, mais leve, mais alegre. Se a gente conseguir expressar isso, se a gente conseguir viver isso, né? Suportando-vos uns aos outros, perdoando uns aos outros, né? Olha só que coisa, quantas coisas nós somos convidados a revestir. Quantas coisas nós somos convidados a revestir. Né? Isso vai trazer um benefício como um todo. Eu sempre digo aqui, quando uma mulher ela encontra um marido que ama como Cristo amou a igreja, ela vai ser submissa naturalmente. Então, mulheres, mães, estão aqui nessa noite. Vocês que já são casadas, que possa ter não seja influenciado pela teoria feminista de igualdade, né, de disputa. Não entra nisso, não. Quando eu converso com pessoas viúvas e com mulheres e sobre problemas, às vezes dificuldades, elas falam, quando meu marido era vivo, resolvia-se as coisas. De repente o marido não era tão bom assim, mas resolvia as coisas. Dava uma segurança. Aí ele vem aqui no versículo 20 e vai falar para os filhos: vós filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Obediência. Porque a harmonia num lar, irmãos, não depende simplesmente de uma mulher, de uma esposa submissa. Não depende simplesmente de um marido que ama a esposa. Mas depende de cada um exercer a sua função como marido, esposa e filhos. Quando a gente entende isso, nós vamos ter uma família mais forte. Quando os filhos entendem a autoridade dos pais e se posiciona com atos de obediência. A obediência é tão forte, que o Samuel ele vai dizer para o Saul, né? Deus, ele agrada melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer. Porque obediência está atrelado àquilo que eu sinto. Aquilo está atrelado ao meu interior. O sacrifício está atrelado ao que está do lado de fora. Né? Eu posso sacrificar algo, mas não ter nada com aquilo. A obediência traz para nós, nos traz mais próximo daquilo que o Senhor espera de nós. Obedecer, obediência. E quantos filhos quebram a cara por ter desobediência aos pais? E muitos filhos vão fazer as coisas erradas. Aquilo que o pai mais fala, aquilo que os pais, a mãe mais fala para não fazer, ele vai procurar fazer aquilo. Mas quando o filho entende, ele obedece aos pais, ele vai ter uma bênção especial de Deus. Bênção especial de Deus. Lá em Filipenses, lá em Efésios, ele vai dizer assim, olha o que ele vai dizer aqui em Efésios, ó. Efésios capítulo 5, 22, ele vai dizer assim, 22, vamos achar aqui o versículo. Conta esse versículo para nós sobre os filhos aí, ó. Lucas. Primeiro mandamento com promessa. Então,
capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai, é o capítulo 6, versículo 1. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Tá vendo a palavra de Deus? Você pode até não crer nisso. Você pode até discordar do que eu estou falando. Não tem problema. Mas essa é a orientação de Deus para nós como pai, como mãe e como filho. Você pode até discordar. Você pode achar até que a teoria humanista é melhor que isso. Pode até crer nisso. Mas eu vejo muitas mulheres arrependidas de ter lutado tanto para ser independente, para não depender de marido. Eu vejo muita coisa acontecer. E elas não estão erradas não, porque tem muito marido meia boca também que não tem tratado as esposas como Cristo trata a igreja. Né? Isso não é culpa só das mulheres, é culpa dos homens por não ter tido atitude. E vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais. A obediência é algo fascinante. A obediência gera bênção. A obediência gera harmonia. A obediência gera proximidade com Deus. A obediência traz prosperidade. A obediência traz vitória. A obediência traz alegria. A obediência traz aquilo que realmente nos alegra e nos satisfaz. Então, irmãos, que a gente possa, para a gente concluir, eu queria só trazer essa memória. Se eu já sou um ressuscitado com Cristo, eu sou convidado a mortificar a carne. Quando eu mortifico a carne e despojo aquilo que me atrapalha e eu revisto de coisas boas, eu vou exercer a minha função como esposa, com esmero. Eu vou exercer a minha função como esposa. Eu vou realmente ser a esposa que meu marido precisa. E quando eu tenho todas as atitudes, eu também vou ser o marido que a minha esposa precisa. Eu vou ser o marido que a minha esposa precisa. E eu vou ser os filhos que os meus pais e que o Senhor espere que eu seja quando eu trabalho nessa caminhada. Primeiramente, eu tenho que saber quem eu sou. Se você não é ressuscitado com Cristo, se você não é um salvo pelo Senhor, a hora é agora. Confesse o Senhor. Permita que o Evangelho entre na sua vida e que a sua vida seja pautada não por aquilo que pode ou não pode, devo ou não devo, mas por aquilo que o Senhor vai nos instruir através da palavra dele, para que a gente possa experimentar o melhor de Deus nessa terra. O melhor de Deus nessa terra é poder desfrutar de uma família que tem harmonia e consegue caminhar junto na presença do Senhor, para que a gente possa usar aquela expressão de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nessa noite possa falar aos nossos corações, para que a gente possa moldar as nossas vidas naquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Amém.